Vamos comigo ler por 24 horas? Oi, vlog! Eu sou a Cata, esse aqui é o Crialité e hoje é sábado, são 9 horas da manhã. Eu já levantei, tomei banho, fiz minha unha, porque eu queria começar um vlog com vocês que faz tempo que eu não faço aqui, acho que o último tem quase um ano que eu fiz, que é aquele clássico de ler por 24 horas, né? Eu ainda não defini se eu vou passar só um dia lendo e ver quantas horas eu consigo ler dessas 24 horas, desse um dia, né? Ou se eu vou tentar ler 12 horas hoje e 12 horas amanhã. Não sei, a gente vai descobrir o que vai acontecer, depende aí da minha força de vontade. Mas esse aqui vai ser um vídeo bem desafiador, porque eu tô com leituras muito específicas pra ler, tá? Que eu acho que são livros que não sei se são próprios para esse desafio, porque eu acho que eu vou demorar um pouquinho mais para ler, tá? E o meu objetivo aqui nem é assim, terminar 4, 5 livros, porque isso não vai acontecer, tá? Já aviso agora. Eu só vou focar mais em ler um pouquinho esse final de semana, porque eu tô precisando ler. E eu tô um pouco desanimada com as leituras nos últimos dias, tá? Tô lendo livros que eu tô gostando, mas tô querendo dar um gás nas leituras. Então esse vídeo aqui é mais para me motivar do que pra concluir leituras, tá? Por exemplo, até eu quero muito ler A Suíça, que é um livro que eu acho que eu vou começar aqui no vídeo pra ver como é que vai ser meu ritmo de leitura, mas eu tenho a impressão de que eu vou levar mais uns diazinhos lendo, sabe? Então, talvez não seja um livro que eu termine aqui nesse vídeo, mas pode ser que eu comece. Ao longo do vídeo a gente vê. E o mesmo vale para esses dois outros livros aqui que eu quero muito ler, mas não sei se são exatamente a leitura para esse vídeo. Um deles é A Segunda-feira Começa no Sábado, que eu tô bem empolgada para ler, mas eu acho que isso aqui pode ser que demore um pouquinho mais, e a minha ideia talvez é ler aí os primeiros capítulos deles para ver como é que é o ritmo, como é que tá o andamento, para eu ver aí se eu consigo ler bastante hoje, né? Porque provavelmente uma das leituras vai me acompanhar por essa tarde inteira. E também tem Sangue sobre Bright Heaven, a fantasia do momento, todo mundo lendo, todo mundo adorando, também quero adorar, mas eu tô começando a ter uma ideia de fazer um vlog lendo só livros que eu tô muito afim de ler. Aí eu posso ler Sangue sobre Bright Heaven, posso ler A Suíça também, posso ler A Segunda-feira Começa no Sábado, com mais calma, com mais tempo também. Então talvez eu só dê o start nas leituras hoje, mas eu vou comentando pra vocês aí o que vai acontecer durante esse vídeo, porque tem muitas leituras que eu nem defini ainda se eu vou fazer ou não. Mas agora falando de leituras atuais, eu tô lendo 2 livros. Um deles é Ressalga, que eu tô lendo em vlog aqui no canal, em um outro vídeo. Por isso que eu não queria focar tanto nessa leitura aqui hoje, sabe? Quero deixar pra ler ela em um outro vlog, onde eu já tô falando sobre livros de autores brasileiros, tô fazendo uma maratona de leitura. E outra leitura é Em Chamas, né? Que também tá rolando um diário de leitura, um vlog lendo e comentando com spoilers, né? Todos os livros de Jogos Vorazes. Já tem o primeiro vídeo aqui no canal do primeiro livro. E agora, em algum momento, vai sair o de Em Chamas, mas eu não terminei de ler ainda. Tem uma estradinha ainda pela frente, então pode ser que eu leia, mas o grande problema é que eu tenho que ler uns 3 capítulos e voltar aqui pra comentar com vocês lá pra esse outro vídeo, então vai atrapalhar um pouquinho a minha dinâmica aí de ficar 24 horas lendo, sabe? Porque eu vou ter que parar aí por 1 hora, 2 até, pra poder atualizar pra vocês o que eu tô achando do livro, então não sei se eu leio ou se eu não leio. Tá, mas agora vamos falar do que eu vou ler, né? De fato, que eu vou começar lendo Mistério em Cinnamon Falls, de R.L. Kilmer, que é o pseudônimo de uma autora, que é a Nicole Rice. Eu não conheço o trabalho da autora, mas eu acho que esse livro aqui tem tudo a ver com a época do ano que a gente tá, um outono, um mistério aconchegante, mas tem romance também. Diz aqui que é perfeito pra quem gosta dos livros da Laurie Gilmore, que tá lá, que são muito inspirados também em romances de cidade pequena, sabe? Eu já li um dos livros dela que é Café, Amor e Especiarias, tá ali atrás, por isso que eu olhei pra lá. Então eu acho que essa aqui vai ser uma história rapidinha de ler, que é perfeita pra ler no dia de hoje, aí pra fazer uma maratona. Então eu vou começar por ela, tá? Vou começar do zero, porque eu não li nada ainda do livro. E também, sempre que eu faço essas maratonas lendo por 24 horas, eu trago uma HQ, né? Eu tenho várias opções de HQs, mas uma das que eu mais quero ler é essa aqui, ó, Meus Fantasmas, da Tessa Ulls. E essa aqui é uma história que, apesar de ser uma HQ, talvez possa demorar um pouquinho mais pra eu ler, porque é uma história mais sobre identidade, é um livro que vai falar muito sobre traumas, sobre herança e especificamente sobre a família da autora. Esse livro levou 10 anos pra ser escrito, faz um tempo que eu tô com ele aqui pra ler, mas eu acabo nunca lendo, então talvez agora seja o momento dessa tarde de hoje. Eu quero começar, gente, o vídeo assim, focando bastante, já que agora são 9 horas, umas 9h30 começar a ler e de repente focar bastante nas leituras até 9h30 da noite. Hoje até eu perguntei pro Felipe, tu vai trabalhar hoje? Ele falou, vou ter que trabalhar. Então eu falei, vou trabalhar também. Então agora a gente vai lá pra baixo, na minha sala, vou me abafar, tô com uma roupa bem confortável de pantufinha, porque a gente vai começar uma saga de leituras. Bora!
Ó, gente, com muito orgulho eu digo pra vocês que além de ler bastante agora de manhã, eu tomei muita água. E eu tô toda de roxinho combinando, né? Mas eu já tomei um copo desse aqui, servi de novo e tá na metadinha já. Mas temos aqui um serial killer, tá? Aqui a gente vai conhecer a história da Nia, que ela foi embora de Cinnamon Falls, brigada com a família, uma situação ali terrível. E ela tá voltando pra Cinnamon Falls, tá? Eu não falei, mas eu tô na página 80 e agora são 11h30, tá? Quase 11h30, 11h27. Ela foi embora atrás de um sonho, de querer voltar pra cidade pra contar que tá bem sucedida e tal. Só que ela tava ali num relacionamento que tava estável, tudo lindo, maravilhoso, até que ela descobre na primeira página do livro já, tá? Que o namorado dela era casado com uma outra mulher. Ela fica sem saber muito bem o que fazer, mas termina o relacionamento e vai de volta pra Cinnamon Falls, né? Ter que encarar o passado dela, a família dela, de quem ela tinha se afastado, né? Isso gera umas situações complicadas ali no começo, mas família é família e no fim das contas todo mundo quer o bem dela, né? Ela diz pra gente, inclusive, que antes de ir embora foram ditas coisas muito pesadas que ela não consegue esquecer, que disseram pra ela e que ela disse também. Mas ela volta pra casa porque também, assim, ela tá meio desestruturada, meio abalada e tá tentando achar um rumo ali. Então ela vai começar a encontrar pessoas conhecidas, vai revisitar lugares da cidade e ela vai reencontrar também o ex-namorado dela, que é um policial, o Jesse. Os dois aqui dividem a narrativa, cada um tem o seu ponto de vista, que é narrado em terceira pessoa. E a história, gente, é bem tranquila de ler, sabe? É um livro bem despretensioso. E, na verdade, aqui um dos grandes plots, né? Um dos grandes enredos aqui, é que tem um serial killer na cidade. Uma pessoa muito conhecida aqui pela Nia, também pela comunidade, foi assassinada. E quem assassinou ela deixou ali um bilhete dizendo: quem será que é a próxima? E a partir daí, gente, começa uma loucura. O Jesse, que é policial, fica alucinado. Ele fica muito devastado também com a notícia da morte dessa pessoa querida por ele também. E agora eles começam também uma corrida contra o tempo, né, pra ir atrás desse serial killer, descobrir quem é essa pessoa. E a Nia vai aos pouquinhos se enfiando nisso também, querendo ajudar, dando pitaco, porque ela era amiga da pessoa que faleceu também, que eu não quero dizer quem pra vocês descobrirem quando forem ler. Mas é um livro, assim, bem outonal, na minha opinião, tá? É um livro bem tranquilo de ler, eu acho que eu vou ler bem rapidinho essa história. Não tô correndo nem nada com ela, tô lendo no meu tempo mesmo, mas é um livro que vai indo, tá? Eu tô desde as 9h30 lendo, mas assim, eu paro um pouquinho pra ir no banheiro, paro um pouquinho pra, sei lá, dar uma respirada. Eu não fiquei 2 horas direto sentada lendo, tá? Mas então acho que eu me saí bem, gente. Li 80 páginas, dava pra ter lido um pouquinho mais até, mas eu tô meio devagar, eu parei pra fazer mais um café porque tá frio. Acho que eu vou ter que pegar uma cobertinha ou o meu roupão, meu roups, porque eu gosto de usar ele no frio, tá, gente? Eu passo o dia inteiro de roupão em casa, vocês não têm noção. E inclusive eu só fui reparar o quão específico é usar roupão, porque quando eu fui pra casa do Felipe, muito antigamente, eu levei o roupão e os meus sogros ficaram assim, tá de roupão, que loucura. Porque na minha casa, todo mundo usava, a gente assim, ó, todo mundo tinha que ter o seu roupão, sabe? A gente andava de roupão pela casa inteira, era a roupa, tá? E o roupão por cima. E eu sou assim até hoje. Já falei demais, vamos ler. E eu amo que a gente acompanha do ponto de vista do Jesse, tá? Muito de como foi o relacionamento deles e a gente sabe o quanto ele gosta dela ainda, gente. Paciência, tá? Ele gosta dela. Tem umas cenas muito bonitinhas mais pra frente aqui, porque eu voltei alguns capítulos, umas páginas, só pra mostrar essa parte, mas tem mais pra frente ele falando sobre os cabelos dela. Ai, muito lindo. Ela usando um vestido no baile de formatura, muito fofes. E, inclusive... O que eu ia falar? Me esqueci o que eu ia falar, gente. Vamos lá. A Nia se coloca numas situações aqui e o Jesse é completamente rendido por ela, gente. Nesse ponto nós não temos mistério, a gente sabe que ele é apaixonado por ela desde que eles estavam na escola, porque eles foram no baile juntos e tal. Então aqui a gente tem um romance de segunda chance também, que antes era uma coisa que eu não gostava tanto em livros, mas hoje eu gosto, já li vários livros de romance com romance de segunda chance, né, que eu adorei. Mas assim, gente, eu preciso dizer, meu Deus, essa mulher, ela não tem amor à vida dela? O que ela tá fazendo? Tudo bem, ela tá ali enfrentando o luto, ela perdeu uma pessoa que era muito importante pra vida dela, não estou criticando jamais, porque só quem vivencia o luto, a perda de alguém muito importante, sabe o que é, sabe como que é o sentimento, e é algo muito individual, mas a personagem tá, assim, alucinada, tá? Aconteceram coisas bem específicas aqui agora. Eu tô na página 146, capítulo 15, agora deve ser um pouquinho mais de 1 hora, ou exatamente 1 hora, eu esqueci de olhar antes, eu tô sem relógio aqui. E eu, nesse meio do caminho também, gente, li um capítulo, tá? De a segunda-feira começa no sábado, achei bem
bizarramente divertido por enquanto, só que eu acho que vai ser uma leitura que vai demorar um pouquinho mais pra fazer, então eu fiquei meio assim, sabe, se eu continuava ou não, e eu só li o primeiro capítulo por enquanto, tá? Mas aqui no livro a gente vai encontrar a história de um homem que tá dirigindo. Eu não conhecia, eu não fazia ideia de quando foi lançado o livro, na verdade eu já vi, só que eu esqueci. E pelo que eu tinha visto na sinopse, a gente vai ter aqui a história de um homem que é programador e tá dirigindo e acaba dando carona pra outros 2 homens que são bastante excêntricos e acabam contratando ele, dando um emprego pra ele. Aqui o primeiro capítulo é focado bastante no diálogo desses personagens se conhecendo, né, e no desconforto do protagonista em enfrentar algumas situações ali. Por enquanto eu só li o primeiro capítulo, mas eu vou falar a verdade que eu fiquei bem curiosa pra ler, tá? É um livro de ficção científica e eu acho muito também que o Felipe vai gostar bastante da leitura. Eu senti uma estranheza, assim, na história que deixa ela mais interessante. E aqui diz 1964 aqui do lado, então deve ser isso aí, né? Agora que eu vi que tá escrito aqui do lado, a boca aberta. E eu vi que o livro é dividido em algumas partes, não sei se são contos ou se são partes do livro mesmo, mas eu tô com vontade de continuar. Eu fiquei com vontade de continuar a leitura. Mas agora vamos almoçar. E aí, vlog, são 2 horas da tarde e eu sinto que eu me enrolei um pouquinho na parte da manhã pra ler. Agora faltam menos de 90 páginas pra eu acabar a leitura e teve arranca-rabo. Esse livro tem direito a tudo, tá, gente? Eu acho que ele é uma ótima companhia pra um livro que tu quer ler pra espairecer, pra não pensar em mais nada, pra se divertir mesmo, porque ele é uma leitura meio despretensiosa, assim, sabe? A gente vai lendo, vai acontecendo, pode ser que tu descubra certas coisas antes do final também, dos mistérios que tem aqui, porque muitas coisas do passado dos personagens vêm à tona, mentiras, segredos, sentimentos, sabe? E tem alguns personagens bem legais aqui na história, por exemplo, o gatinho. Eu acabei gravando vídeo pro meu TikTok também, que meu arroba por lá é Kata Jukoski, e no meu Instagram o arroba é Crialité, eu fui gravando vídeos pra lá também, e na parte da manhã eu fui gravando e editando, então tomou mais um tempinho meu aí também, mas agora eu tô com um objetivo aqui no vlog, né? Eu acho que Sangue sobre Bright Heaven não vai dar pra ler aqui, acho que eu não vou começar, ou se eu for começar vai ser amanhã, porque esse vídeo tecnicamente às 24 horas, né, acabam amanhã, 9h30 da manhã, então a minha ideia é fazer o seguinte, acho que eu fiz isso da outra vez também, da última vez que eu fiz um vlog assim. Eu peguei e fui lendo à madrugada, deitadinha na minha cama, bem confortável, um e-book, e aí acabou que eu fiquei a madrugada lendo e acordei mais tarde. Então acho que eu vou fazer alguma coisa mais ou menos assim, vamos descobrindo aí se vai dar certo, porque eu tenho gostado muito de ler livros antes de dormir, é o momento assim da minha semana, durante a semana que eu mais tenho lido. À tarde, pela manhã eu quase não leio, eu só leio mesmo antes de dormir, basicamente. Então eu acho que até umas 13h30 eu termino de ler esse livro, porque eu tenho que terminar de editar o meu vídeo também, que eu quero postar ele hoje ainda, porque eu tô assim, muito produtora de conteúdo literário, deixa ela. E preciso definir um e-book pra eu ler de noite, porque eu queria começar um livro do zero. De repente eu pensei em ler um conto, sabe? Alguma coisa assim, não sei, tô pensando ainda. Vou definir isso à tarde, né? Vou fazer agora um chimarrão, porque eu tô com tanto frio, gente. Vou pegar uma coberta, meu roupãozinho. De manhã também eu senti muito frio e isso me afetou. Afetou meu desempenho. Mas ainda assim é um livro que eu tô lendo muito rápido, eu tô bastante impressionada, a história vai indo, eu tô curiosa pra saber. E é um livro, assim, pra passar a tarde. Esse foi um sentimento que a história me deu, sabe? E é exatamente isso que eu tô fazendo com ele, né? Agora eu preciso escolher também qual vai ser a minha próxima leitura depois de acabar O Mistério em Cinnamon Falls. Ainda não defini, ainda não sei, tô meio perdida no que ler realmente, porque eu queria muito ler Sangue sobre Bright Heaven, mas não vou conseguir, eu vou precisar de mais tempo. E se eu começar a ler aqui nesse vlog, eu sinto que eu vou querer ler ele muito afoita, sabe? Então acho que é melhor deixar pra aquele outro vlog que eu falei que eu tava tendo a ideia de ler livros aí que eu queria muito ler, né? E vou procurar um outro livro aqui pelas estantes, ou de repente terminar de ler Em Chamas. Gente, esse vlog tá um grande mistério, tá uma grande confusão. Se tá confuso pra vocês, imagina pra mim. Mas vamos terminar então Mistério em Cinnamon Falls. E eu descobri que essa aqui é uma série de livros, tá? Tem outros, mas podem ser lidos individualmente. Por enquanto, só chegou esse aqui no Brasil pra nós pela editora Verus, que me mandou o livro. Ele é de autoria de R.L. Kilmer, né? E a tradução foi feita por Carolina Simmer. Agora sim, bora! Tô de volta e terminei a leitura. São 3h20 agora e eu peguei pesado. Li bastante agora na finaleira. E peguei meu roupãozinho e uma coberta, porque eu tô morrendo de frio. Não sei o que tá acontecendo com tanto frio. Eu vou trocar de roupa, vou botar uma roupa mais quente. Porque assim, gente, eu tô de calça jeans, mas eu tô com uma outra calça por baixo, de pelinho. Mas voltando à leitura, eu acho que eu li bem rápido. Mas assim, é um livro curto em comparação com os outros livros que eu tenho lido ultimamente. Eu já tenho o hábito da leitura, é sempre bom esclarecer isso, tá, gente? Eu tinha comentado que o objetivo nem era terminar livros, era de fato ler, né? Agora eu vou escolher
qual vai ser a próxima leitura, porque eu não sei muito bem, tô meio perdida nisso ainda. Vou tirar uma meia horinha pra pensar sobre isso, tá? Acho que umas 4 e pouca eu começo a ler uma outra história, mas eu conto aí pra vocês o que eu tô lendo. E eu quero também terminar de editar esse vídeo aqui pra postar no meu TikTok. E fazia muito tempo, gente, que eu não ficava tanto tempo, tantas horas em sequência lendo, tá? Agora eu comecei a cansar um pouco e eu tô lembrando por que não é sempre que eu faço esses vídeos. Mas assim, gente, sobre o final da história, não é um final tão surpreendente, tá? Nem sei se esse era o objetivo, surpreender. E eu tô pra dizer pra vocês que eu fiquei mais triste com o final do que qualquer outra coisa. Com o final eu digo aqui o mistério, né? Com a resolução do mistério, a descoberta do serial killer, né? Porque aqui o final é final de livro de romance, tá? É aquela coisa que a gente já conhece, aquela coisa que a gente já vai esperando ler, né? É um livro com elementos clichês, mas é importante falar que aqui a gente tem um romance afrocentrado, tá? Assim, gente, esse aqui é um livro que não é uma fórmula nem um pouco inovadora, sabe? Mas eu peguei esse livro aqui pra ler agora, justamente porque eu achei que ia ser uma boa companhia, porque eu achei que ia ser um momento legal pra ler. Ele tem essa questão, apesar dos mistérios e serial killer, né? Ele tem a vibe mais aconchegante, essa coisa de cidade de interior, né? Então foi uma leitura gostosinha de fazer, bem divertido pra passar uma tarde, que foi exatamente isso que eu fiz com ela hoje. Eu comecei a ler de manhã e terminei agora de tarde. E saio feliz por um lado e triste pelo outro lado, né? Porque a gente teve esse mistério aí na história. E aqui eu tô falando da situação, tá? No geral, assim, do mistério, do serial killer, não da resolução dela, sabe? Porque me deixou triste foi a solução no geral, né? Porque depois que morrem pessoas, não tem mais volta, né? E a gente vai se apegando um pouquinho aos personagens também. E eu sinto que aqui na história a gente vai a fundo em algumas coisas, mas não vai tanto a fundo em outras. Por exemplo, o relacionamento dos personagens, até porque são poucas páginas e a autora trabalha muitos elementos aqui, né? A gente tem as amizades da protagonista, o passado dela com aquele ex que não larga do pé dela, a família dela, a gatinha da família, meia-noite, coisa mais fofa. Eu adorei as cenas com a meia-noite também, tem momentos muito aconchegantes, muito fofinhos. A gente tem o Jesse também narrando a história, a questão da família do Jesse, que é muito importante pra ele também, então são vários elementos pra serem trabalhados. Tem o trabalho do Jesse ali também, né? Mas eu sinto que a autora aborda, mesmo que não vá profundamente, ela aborda. E como eu tinha comentado pra vocês, esse livro tem uma sequência, né? Eu não sei como é que é o nome, não me lembro como é que é o nome, é Murder in Cinnamon Falls, mas não chegou aqui no Brasil ainda. Só que eu tinha ficado curiosa pra ler esse livro aqui por algum motivo, que eu não sei porquê. Ele simplesmente chegou aqui em casa, eu abri e falei, eu acho que eu quero ler. Aí fiquei pensando nele, enrolando, não começava nunca. Falei, uma hora eu vou ler. Aí veio a ideia de fazer o vídeo lendo por 24 horas, então achei que essa aqui ia ser uma boa companhia. E foi. Agora que a gente já venceu o primeiro desafio, que é terminar uma leitura, tem um outro desafio, que é escolher qual vai ser a próxima. Eu queria dizer pra vocês que eu não me contive e comecei a ler Sangue sobre Bright Heaven, de M.L. Wang, publicado pela editora Jangada aqui no Brasil pra nós, que me enviou o livro. Então, muito obrigada, Jangada. Eu tava muito empolgada pra ler essa história. E eu tô, gente, pasma com o começo do livro. Eu gostei muito da forma como a autora narrou o começo da história, que é desesperador, sabe? E aos pouquinhos, já no primeiro capítulo, a gente vai entendendo todo o contexto aqui da história. E, nossa, que triste. É bem triste o começo do livro, tá? Mas eu entrei sem saber nada. Eu comecei o primeiro capítulo assim, ó. O que está acontecendo aqui? Aos pouquinhos eu fui entendendo, mas assim, eu conheço a história do ponto de vista de outras pessoas. Na verdade, eu conheço as opiniões de outras pessoas, porque a história mesmo, a sinopse, eu não conhecia. Eu só me interessei muito em ler porque todo mundo tá amando esse livro também, e é fantasia em volume único, né? A gente leva muito isso em consideração. E o livro foi traduzido por Jaqueline Damasio Valpassos, tá? Eu tô empolgadíssima pra ler, gente. Eu vou continuar lendo agora. Deve ser umas 4h30 passada, quase 5 horas já. E eu levei exatamente 15 minutos pra ler até a página 24, tá? Eu cronometrei, porque eu achei que seria legal cronometrar. E vou deixando aí o tempo pra vocês, porque eu vou continuar cronometrando pelo celular e vou continuar a ler agora, enquanto eu tomo o meu chimarrãozinho que me esquentou. Graças a Deus. Gente, eu estou desesperada lendo esse livro. Eu tô gostando muito e eu acabei de começar. E agora são 6h15, 6h20, tá? À noite. Já anoiteceu. Tá mais frio ainda, mas eu vou tentar ler mais um pouco dele ainda. Eu só quis vir aqui falar um pouquinho sobre o que eu tô achando da leitura até agora e vim dizer pra vocês também que é certo que eu não acabo o livro nesse vídeo aqui ainda, tá, gente? Não vai dar tempo, até porque eu não vou conseguir virar à noite. E acho que mesmo se eu virasse à noite eu não ia conseguir, tá? Talvez se eu lesse aí por umas 7 horas seguidas o livro daria certo. Acho que precisaria de mais. Mas enfim, não sei. Só que nessa história aqui, já no primeiro capítulo, eu fiquei
embasbacada. Eu fiquei triste, me deu uma vontade de chorar até pela situação que os personagens estão vivendo ali, porque ali a gente vai conhecer um dos personagens aqui da história, que é o Tomil. Desde então ele não apareceu mais. Eu tô indo ler agora o capítulo 4, eu esqueci de falar, tô na página 68. Eu vou começar o capítulo 4 agora, só que assim, eu ia vir antes falar com vocês até sobre o livro. Eu não li tanto assim também, só que os últimos capítulos aqui, os últimos dois, o primeiro e o segundo, a gente já começa acompanhando uma outra personagem aqui que, meu Deus do céu, e a cena foi acontecendo, eu não conseguia parar, gente. Eu não vi esse dia de hoje passar, sabe? Principalmente aqui com esse livro, eu não consigo parar de ler ele. E isso é muito bom. E quando eu comecei a ler o livro, eu falei, meu Deus do céu. E isso é um ponto muito positivo, porque eu preciso de histórias que me deixem empolgada, e eu precisava de um gás. Eu precisava de uma vontade, de um ânimo pra começar a leitura, assim, de um empurrão. E esse vídeo foi esse empurrão, tá? Então, pelo menos mais um pouco hoje eu vou ler, porque eu tô chocada. E a minha ideia é, daqui a pouco, tomar um banho, jantar e depois escolher algum conto pra ler, mas aí eu vou voltar aqui só amanhã pra mostrar pra vocês o que eu li, porque eu vou me abafar pra ler. Se eu for lendo até de madrugada, se eu for lendo até, sei lá, 4, 5 horas da manhã, que faz tempo que isso não acontece, tá? Eu volto amanhã e conto pra vocês. Mas, por enquanto, vamos falar do Maioral, Sangue sobre Bright Heaven. Será que vem aí mais um favorito desse ano? Porque eu tô favoritando muita coisa nesse ano. De repente vem aí. Mas, então, lá nesse primeiro capítulo, a gente vai conhecer o Tomil, né? E ele tá aparentemente fugindo. Ele vai ter que fazer uma travessia junto com a família dele através da neve pra tentar chegar do outro lado. Só que a gente sabe que tem, eu não sei dizer se é uma criatura, é uma energia, assim, uma energia, tá? Que existe ali e que vai tentar capturar e se alimentar dessas pessoas, que é exatamente o que acontece. A gente tem uma cena muito tensa enquanto eles cruzam ali a neve, são várias pessoas que estão com ele também, tentando chegar do outro lado, né? Mas acaba que ele vai chegar sozinho junto com a sobrinha. Mas aqui eu deixo um salve pra escrita da autora, gente, porque foi conduzido de uma forma muito interessante essa cena, muito aterrorizante, assim mesmo. A gente vai se colocando no lugar dos personagens e entendendo, assim, o que tá passando na cabeça deles, porque a gente tem aqui um narrador que entende os sentimentos e entende tudo que os personagens já passaram pra contar o livro pra gente, então dá pra entender muito bem o que eles estão sentindo e se colocar no lugar deles, e eu fiquei bastante apavorada lendo esse primeiro capítulo e não queria largar desde esse começo. Mas a partir do segundo capítulo, a gente vai conhecer a Siona, que é a protagonista. Ela é uma jovem que estuda magia, mais focada em mapeamentos de energia, tá? E ela é uma pessoa extremamente analítica, muito arrogante às vezes, mas nesse momento aqui ela tá tão nervosa que ela sequer conseguiu comer no café da manhã, porque ela tá indo ali fazer a maior provação da vida dela, né? Ela chegou num patamar, gente, aqui onde nenhuma outra mulher conseguiu chegar até então, porque ela tá indo prestar uma prova ali para fazer parte da alta magistratura, que é composta somente por homens, né? Por famílias muito antigas que já fazem parte ali, tarará. E esses homens, né, estão sempre vetando a presença de mulheres na alta magistratura. Por isso que a personagem tá tão desesperada. Ela quer a todo custo, ela acha que ela não vai conseguir sobreviver se ela não for aprovada aqui nesse teste. E aí, então, a gente vem com muitas descrições de como funciona essa magia através do magígrafo que tem aqui também. No começo eu fiquei um pouco confusa, tá? Comecei meio, o que está acontecendo? Mas agora eu acho que tô entendendo um pouco melhor. Cada pessoa que vai ali fazer esse teste, né, tem uma área de estudo específica. A dela é a de mapeamentos, né? Mas ela e esses outros homens que tem ali, porque ela é a única mulher, vão ter que fazer alguns testes que são indicados pelos arquimagos. E a gente, inclusive, vai conhecendo um pouquinho desses arquimagos e ai, que raiva, gente. Mas voltando aqui pra Siona, a gente acompanha bastante do teste dela e a gente sabe também pela sinopse do livro, não é spoiler, que ela vai ser aprovada. Só que ela vai acabar descobrindo que o buraco é muito mais embaixo, que a coisa é complicada e vão aparentemente passar a perna nela, mas por enquanto eu não cheguei nessa parte. Por enquanto é só comemoração, felicidade, uhul, bora pra cima. E é em ritmo de comemoração que eu terminei aqui o terceiro capítulo e vou começar o quarto, tá? Mas eu queria parar pra vir contar um pouco pra vocês do que eu tava achando do livro. Eu acho que hoje, gente, eu quero ler pelo menos mais umas 50 páginas, tá? Mas assim, se der, deu, se não der, não deu. Porque hoje, assim, eu não fiquei na frente da TV, eu não fiquei no celular, a única coisa que eu fiz foi ler. Então eu acho que já deu certo o vídeo, porque a ideia era tentar ler o máximo que eu conseguia. Será que esse era o máximo que eu conseguia? Não sei. Mas foi o máximo que eu consegui. Mas assim, gente, tô gostando muito da leitura, tá? Nossa senhora, por enquanto tá incrível, tô adorando as descrições, tô adorando a forma como a autora tá contando a história, tô me sentindo muito inteirada com ela e tô sentindo que eu tô entendendo as coisas aos poucos. E eu adoro descobrir a leitura, assim, tá? Tá indo muito bem essa história, eu espero continuar gostando bastante. Agora eu vou ler, gente. Deixa eu ler.
É 1h da manhã e eu tô com o meu look de Amimir já, com a cara de soninho, porque eu tô quase indo. Mas eu quero tentar ler um pouquinho antes de dormir, só que daí amanhã eu volto aqui pra contar pra vocês como é que tá indo. Só que aqui eu meio que arrasei, ó. Cheguei na página 224, tá? De Sangue sobre Bright Heaven. Tá indo a leitura. Eu tô meio obcecada pela história, tô gostando muito de entender mais. A gente acaba explorando bastante aqui a relação da Siona com o Tomil, porque como uma forma de diminuir ela, outras pessoas, os homens que trabalham lá, colocam ele, que é o faxineiro, pra trabalhar como assistente dela. E assim, gente, ela é sabotada, ela é humilhada, é um livro que faz passar raiva em muitos momentos, e principalmente na relação dela ali com o Tomil, eles batem muito de frente porque eles têm realidades diferentes. O Tomil, por vir, né, da onde ele vem, ele é visto ali como uma pessoa inferior, mas eles vão acabar ajudando um ao outro, até meio que sem querer, e vão ter uma descoberta aqui, através da magia. E a Siona é uma personagem que mexe com a gente, tá? Nossa, ao mesmo tempo que ela é muito obstinada, que ela sabe o que ela quer, ela passa do ponto, tá? E sobre o Tomil, a gente tá tendo um pouquinho mais dele agora, principalmente nesse último capítulo. A gente teve um capítulo mais focado nele, né? Porque o primeiro capítulo foi focado na história dele, naquela fuga que ele tava fazendo com a família, né? Que deu totalmente errado, onde eles foram dizimados, né? Pelo flagelo, que é essa entidade sobrenatural que se alimenta das pessoas, né? Então a família dele é dizimada ali naquele momento, né? Naquela fuga. Depois a gente não vê quase mais dele, mas a gente vai ter bastante o foco aqui do ponto de vista da Siona, né, que é narrado por terceira pessoa o livro, mas a gente vai conhecendo mais dos pensamentos do personagem, só que ele tá ali presente também, principalmente depois que ela se torna uma alta maga, tá? Então assim, hoje eu não vou ler mais nada do livro, tá? Se eu for ler vai ser algum outro conto, mas amanhã de manhã, a hora que eu acordar, porque eu acho que eu não vou acordar tão cedo também, principalmente se eu for até mais tarde lendo agora, e eu volto aí pra contar pra vocês o que eu li nessa madrugada, se eu li. Se eu contar pra vocês que eu terminei uma leitura e comecei mais 2 livros, vocês acreditam? Pois é, gente. Acabaram aí as 24 horas, eu até passei um pouquinho, fiquei lendo até umas 10 horas, porque eu acordei às 9 e o desafio acabava às 9h30, né? Mas eu fui até mais tarde lendo. Só que eu vou falar agora pra vocês como é que foi a minha madrugada de leituras, porque eu fui acho que até umas 13 e pouca da manhã lendo. Eu não tenho certeza, porque eu peguei no sono enquanto estava lendo. Mas eu quis dar a vida lendo, porque eu senti que na parte da manhã eu fiquei muito presa, editando muita coisa também. E aí eu perdi um pouco de tempo, sabe? Me enrolei um pouco lendo, porque eu leria esse livro aqui, na verdade, até um pouquinho mais rápido, se não estivesse editando tanto. E eu quis compensar isso de alguma forma, mas também acho que eu me saí muito bem, eu li muita coisa. Então vamos recapitular aqui a minha madrugada depois da 1h da manhã, né? Quando eu fiz ali a última atualização pra vocês, né? Então assim, gente, parei na mesma página, não li mais nada de Sangue sobre Bright Heaven, tá? Mas vou continuar. Com certeza essa semana ainda eu termino porque eu tô alucinada lendo, só que agora eu vou ler um pouquinho mais tranquilamente. Eu não conseguia parar, não sei se eu consigo ler tranquilamente também, porque eu tô bem obcecada na história. E muitas coisas aconteceram, tivemos aí uma reviravolta na história, ali no meio do caminho, né? E eu tô querendo saber aonde esse livro vai, até onde que ele vai nos levar. Tô bem curiosa e tá valendo hype, tá? Tô gostando muito. Aí depois que eu parei de gravar pra vocês ali, né, eu continuei na sala lendo mais um pouco, acho que até umas 2h da manhã, 2h15, e eu comecei a ler Meus Fantasmas, né, que na minha inocência, por ser uma HQ, ia ser um pouco mais tranquilo de ler, mas gente, eu li 114 páginas, tá? E essa aqui é uma história muito densa. Fala sobre a família da Tessa Ulls, né? Ela é uma personagem da história aqui também, porque é uma autobiografia. E pra gente poder entender toda essa história, né, que começa lá com a avó dela na China, a gente vai ter que saber vários detalhes da história da China, por tudo que a avó dela e a mãe dela como imigrantes passaram, né? Então é um livro triste, é um livro bastante sofrido, com bastante contexto histórico. Eu particularmente tô achando bem interessante a história. Eu não conhecia a Tessa Ulls, tô conhecendo agora profundamente, né, os sentimentos dela, a relação dela com a mãe, a relação dela com a avó, que é tida como uma pessoa adoentada, assim, ela é tida como uma pessoa que enlouqueceu, sabe? Por tudo que ela passou, por tudo que ela viveu, e aqui a gente vai entrar em uma jornada da Tessa Ulls, tentando entender a história da avó, que era uma mulher que quando foi mais jovem era muito destemida, era uma jornalista infame, sabe? Ela queria entender o que foi que aconteceu pra ela ter que fugir do país dela, pra ela ter que ir embora, né? E acabar vivendo uma vida presa e desesperada, né? Porque isso
mas foram coisas de tudo que ela vivenciou, das violências que ela vivenciou e de tudo que ela passou na vida dela, que foi uma vida bem difícil também. Mas eu tô sentindo aqui que a Tessa Usa é muito verdadeira na história, porque ela pondera muitas coisas, ela fala muito do que ela pensa a respeito das coisas que aconteceram, as coisas ditas erradas ou equivocadas que a avó acabou fazendo nesse meio do caminho. Ela fala de uma forma muito verdadeira, porque a avó dela também era uma escritora, então ela até sente uma certa conexão com a avó, né, enquanto tá escrevendo a história. O traço também é muito bonito, tá? E é um livro bem interessante, mas que eu acho que eu vou levar um tempinho lendo, tá? Por enquanto eu só li cento e pouquinhas páginas e eu acho que eu vou indo assim, em doses homeopáticas mesmo, porque eu me emocionei muito em alguns momentos da leitura, tá? E é uma história que fala muito sobre os pensamentos, né, da Tessa Us, que era uma pessoa, uma menina, na verdade, que cresceu não se identificando como uma menina chinesa, porque a mãe dela não fazia essa conexão ali pra ela, mas ela também não era americana, o pai dela é britânico, então ela ficava ali no meio do caminho sem entender muito bem e com a avó totalmente distante dentro de casa, e ela tinha uma relação muito complicada com a mãe, que ela até costuma dizer que existiam duas mães, sabe? Quando a mãe fazia algumas coisas específicas, o que é algo muito triste, mas que ela conseguiu de uma forma ou de outra expressar isso muito bem aqui no livro, tá? Tá sendo bem interessante a leitura, mas eu subestimei a história, gente. Eu achei que ia ser um pouco mais rápida de ler, mas por ser tão densa, ter tantos detalhes, tanta história, eu vou me dedicar com mais calma a ler esse livro, tá? Mas já comecei aqui a história e eu passei acho que uma hora e meia lendo ele. Aí, gente, eu tinha esquecido de comentar pra vocês que eu comecei a ouvir um audiolivro, que é uma coisa que eu quase não comento aqui que eu faço, porque eu de fato quase não faço, mas eu comecei a ouvir pelo Esquilo um livro que eu tava querendo muito ler, que é de autoria da Gabriela Araújo, publicado pela editora Pormenor, e lá no Esquilo eu consegui resgatar ele de graça há um tempinho já, porque eu tava querendo ler ele esse mês ainda, e eu lembrei e falei, putz, vai ser o momento, porque é um mini conto, como é chamado lá no Esquilo, tá? Tá disponível em e-book e em audiobook também, e eu gostei do audiobook, tá? Eu tenho essa questão assim com audiolivros também, já tentei algumas vezes, mas eu preciso muito estar focada em prestar atenção. E eu sinto que isso funciona melhor pra mim com a leitura, com o livro no físico ou e-book, porque daí eu tô fazendo alguma coisa, sabe? Enquanto eu tô lendo. Essa é a minha principal dificuldade com audiobooks, mas nesse caso aqui eu acabei ouvindo enquanto eu tomava banho, lavando louça, sabe? Então são coisas que funcionam melhor pra mim porque eu não consigo ficar 100% parada. Eu acabo não prestando atenção se eu tô sem focar e ver alguma coisa, sabe? Não sei se faz sentido, mas comigo é muito assim, eu preciso estar em atividade. Foram 15 capítulos, cada um ali com 10, 15 minutinhos, bem rápido, na verdade, de ouvir. E foi a partir do terceiro que eu comecei a falar, caramba, essa história aqui vai emocionar. E aqui a gente vai conhecer a história de mãe e filho, né? Que sequer tem essa identidade mostrada, os nomes, né? Porque eles são, na verdade, propriedade um do outro, né? Porque principalmente aqui na história, mãe e filho acabam virando quase pronomes possessivos, tá? Mas aqui a gente vai conhecer a mãe, então, que era uma mulher que tinha um casamento, ela engravidou, ela e o pai dessa criança eram muito apaixonados. Esse pai, principalmente, visualizava toda a vida em diante daquele menino e ansiava muito por isso, mas ele acabou sofrendo um acidente e só foi pai ali por 6 meses. Acaba então que essa mulher que agora deixa de ser esposa, deixa de ser qualquer outra coisa, se torna mãe do filho. E a cada capítulo a gente vai entendendo um pouco mais como funciona a relação desses dois personagens, a gente vai entendendo como era a relação dela com o marido, que aos pouquinhos vai se apagando um pouco na história, porque a gente foca realmente na relação dela com o filho e também na relação dela com um casal de senhores que ela acaba conhecendo quando se muda, que basicamente adotam eles, né, e se tornam avós. Eles estão sempre cuidando dela, estão sempre ali por perto, e a gente vai acompanhar o filho crescendo aqui na história, ou na verdade, não crescendo, porque essa mãe de tanta angústia, de tanto desespero de querer ter o filho pra si e de perceber que tá perdendo ele porque ele tá crescendo, ele tá indo pro mundo, acaba fazendo um pedido pra uma santa que é atendido e então ela consegue parar o tempo. Gente, eu acho que eu não falei o título do livro, né? É Se Eu Pudesse Parar o Tempo, o nome. Nossa, eu não falei, saí falando sobre o livro, não falei nada. Mas é isso que vai acontecer. Só que eu acho que ela tá tão desesperada por isso, porque a gente vê a história do ponto de vista dela, e ela tá afoita, ela quer aquele filho, ela quer o abraço, e o filho tá afastado, e aos poucos o filho vai se afastando ainda mais, porque ele tá percebendo que tem alguma coisa errada. Ele tá percebendo que os amigos dele estão crescendo, ele tá percebendo que ele tá ficando igual sempre, e a partir dessa premissa que a gente vai falar muito sobre maternidade, sobre a possessividade da maternidade, sabe, relação de mãe com filho, que é algo que eu gosto muito de ler, e eu acho que a autora explora isso de uma forma muito pontual, mas também trazendo
trabalhando essa parte da metáfora, né, pra expandir ainda mais, né, esse desespero dessa mãe e esse sofrimento do filho, né? Porque, no fim das contas, isso não funciona bem pra ninguém. Maternidade, gente, é um assunto que vem, que vai, eu leio e eu leio e eu leio, e eu gosto muito de ver opiniões de autoras em suas histórias, eu gosto de ver relatos das pessoas sobre a maternidade, eu gosto muito de ver esse assunto sendo abordado, e aqui foi muito interessante acompanhar também, muito rapidinho. Eu acho que o livro teve uma crescente bem interessante. No começo a gente acompanha aquela família, vai entendendo todo o contexto, aí papum, acontece isso do nada, assim, a gente fica, meu Deus, aí a gente começa a se dar conta com a personagem, que também, assim, no começo não se arrepende, que é uma personagem que não tem essa identidade, né? E é muito interessante a forma como a autora trouxe isso aqui. Eu gostei bastante da leitura, foi um livro surpreendente, porque eu sabia que era um drama familiar, mas eu não imaginei que ia ter essa fantasia, esse realismo mágico na história, que foi bem interessante como foi abordado, tá? Gostei muito do livro. E também é uma história que vai conquistando a gente, sabe? Bem rapidinha de ler e flui muito bem. E vamos fechar aqui com a última leitura que eu fui fazendo quando eu deitei pra dormir. Eu tava ansiosa querendo ler alguma coisa, mas eu tava com sono. Aí eu lembrei que tem uma meta do ano que eu queria muito ler, que eu tava enrolando porque eu queria ler em outubro. Não me aguentei, tá? Que é O Fardo do Sangue, da Tiffany D. Jackson, né? Que é uma autora que eu gosto muito. Ela escreveu Adulta, ela escreveu Fumaça Branca, que tá aqui atrás de mim. São livros ótimos também. E aqui a gente tem uma história basicamente inspirada em Carrie, do Stephen King. Inclusive, em um determinado momento, o Stephen King é citado aqui por um dos personagens como uma referência, talvez. E a gente vai ter aqui realmente uma história muito semelhante com a da Carrie, só com um recorte racial. Porque aqui a protagonista, ela estuda em uma escola que é muito segregada, gente. Pra vocês terem uma noção, existe o baile aqui, né, o homecoming, aquela coisa toda que eles fazem lá nos Estados Unidos. E aqui existem 2 bailes que acontecem no mesmo dia, popularmente chamados de baile branco e baile negro. No baile negro podem ir pessoas negras, pessoas LGBT, porque elas não são bem-vindas no baile branco, e assim acontece. E logo no começo da história a gente tá acompanhando uma entrevista, é quase como um podcast, na verdade, de algumas pessoas comentando sobre um caso que aconteceu numa cidadezinha de interior aqui nos Estados Unidos, onde aconteceu uma catástrofe, várias pessoas morreram, e um dos poucos sobreviventes, um dos 2 sobreviventes, eu acho, fala que foi culpa da Mad, que foi tudo culpa dela, e a Mad é a nossa protagonista, né? Ela é uma menina negra, mas que se passa por uma garota branca. A gente já começa a história aqui num momento que a Mad tá meio desesperada, porque ela tá na aula de educação física, correndo ali com as colegas, a gente vai conhecendo essas colegas também, que são pessoas nojentas, terríveis, e o desespero dela é porque vai chover, ela tá com o cabelo alisado, e ela sabe que se molhar o cabelo, o alisamento vai desaparecer, e ela vai ter que encarar as pessoas com o cabelo natural dela, que tira basicamente essa passibilidade ali que ela tem na escola. Existem aqui no livro alunos negros que frequentam a escola, alguns deles, por exemplo, um deles que é muito importante, que eu esqueci o nome dele agora, é com K. É o Kenny, que ele é jogador de futebol ali, ele é muito desejado pelas garotas, ele namora uma das garotas populares ali, que é uma garota branca, que ela é muito amiga da Jules, que é aquela rainha do baile, aquela prom queen, sabe? Ela é aquela garota, assim, extremamente racista, extremamente preconceituosa, ela inclusive faz blackface imitando a Mad, tem um vídeo dela, a gente tem momentos bem assim, sabe, já quero deixar bem claro que tem situações horríveis mesmo, e aos poucos isso vai se intensificando aqui na história e vai chegando em jornais, e as pessoas do entorno, né, do país ali vão tomando consciência do quão racista aquela cidade é, aquelas pessoas são, né. Então eles decidem promover um baile que não vai ser segregado mais, porque uou, esse é o momento perfeito, as pessoas vão ver que eles não são racistas e que é isso aí mesmo, arrasaram. E por enquanto foi até aí onde eu fui, tá? Eu cheguei em 34% do livro, dormi nesse meio do caminho e eu também avancei um pouco mais, que eu tinha falado pra vocês, né? Eu acordei às 9 horas da manhã, li até às 9h30, mas aí eu continuei lendo mais um pouco. Fui umas 10, 11 horas lendo, então provavelmente eu devo ter lido uns 20% dele, talvez um pouquinho menos, mas é isso aí, gente. Comecei mais uma leitura então, já dei o pontapé em mais uma meta do ano que eu tava bem ansiosa pra ler e por enquanto eu tô gostando, tô querendo saber como é que a autora vai definir o final desse livro aqui, se vai exatamente pelo mesmo caminho de Carrie, que é um livro que eu já li também, mas tem uns bons anos, mas até então tá funcionando bastante a leitura pra mim, tá? Esse então é o nosso saldo de leituras aí, de tentando ler, né, o máximo de livros que eu consigo em 24 horas. Acho que eu me saí bem, eu sinto que eu poderia ter lido mais, tá? Acho que eu me atrasei em alguns momentos, mas aí 2 livros concluídos é muita coisa.
e ainda por cima mais 3 livros começados, né, que vão aí me acompanhar durante essa semana. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem assistido. Se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos de vocês, hypem também, que é muito importante, e acompanhem o Crialité nas outras redes sociais, tá? Os meus links estão aqui na descrição do vídeo. E é isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo do Crialité. Tchau, tchau!